ela é a minha irmã. Teve medo de dizer que era sua mulher, pois pensou, os homens desse lugar podem matar-me, porque a Rebeca, por ser ela tão bonita. Isaac estava em Gerar, já fazia muito tempo. Certo dia, Abimeleque, rei dos filisteus, estava olhando do alto de uma janela, quando viu Isaac acariciando Rebeca, sua mulher. Então Abimeleque chamou Isaac e ele disse, na verdade, ela é a tua mulher, pois porque me disseste que ela era tua irmã. Isaac respondeu, porque pensei que eu poderia ser morto por causa dela. Então disse Abimeleque, tens ideias do que nos fizeste? Qualquer homem bem poderia ter se deitado com a tua mulher e teria trazido culpa sobre nós. E Abimeleque advertiu todo o povo, quem tocar nesse homem ou em sua mulher, certamente morrerá. Isaac formou lavouras naquela terra e no mesmo ano colheu a 100 por um, porque o Senhor o abençoou. O homem enriqueceu e sua riqueza continuou a aumentar até que ficou riquíssimo. Possuía tanto rebanhos e servos que os filisteus o invejavam. Até aqui, amém? Pai querido, em nome de Jesus, mais uma vez te agradecemos pela tua palavra que é viva, poderosa, tua palavra é como espada de 12 gumes, Senhor Deus, que transpassa as dimensões do nosso coração biológico. Pedimos em nome de Jesus Cristo para que o Espírito Santo continue se manifestando no nosso meio, toca no fundo do nosso coração, continua agindo, falando aquilo que a carne nem sangue pode falar. Manifesta a tua glória entre nós. Em nome de Jesus, amém. O texto que nós lemos aqui começa falando sobre crises. Crises não são atuais, não são apenas no momento. As crises sempre existiram. Desde que o mundo é mundo, sempre houve crises. E falando de crise, a crise da fome, que houve naquela época, no tempo de Isaac, a crise produzida pela falta de alimentos e problemas comuns. Todos nós passamos por crises em nossas vidas, e elas acontecem em vários níveis e diferentes áreas. Nossas vidas, você pode estar passando por crise conjugal, crise na família, crise financeira, crise no trabalho, crise social, ou até crise política, em todos os níveis. Até crise no chamado, na saúde, na família, no profissional, no emocional, nos relacionamentos, insegurança que a gente enfrenta recentemente, violência, na vida financeira e outras. Crise existe de todos os tipos, mas quando falamos de uma crise de fome generalizada, principalmente no contexto da família de Isaac, era a crise da fome que quase sempre relacionada ao problema com um campo, onde não havia comida, não havia nada para comer, era seca generalizada. Agora, imagina você, se você, no lugar de Isaac, que dependia sempre às custas do seu pai, Abraão. Tudo que você queria, meu pai está ali. Tudo que você pensava, não, um dia meu pai vai me comprar, ou vai me dar isso, vai me dar uma casa, vai me dar um carro, meu pai, qualquer coisa, meu pai. Abraão fornecia, sustentava o seu filho, como também a sua mulher, logicamente. E porque Abraão, ele trabalhava, mas ao mesmo tempo também o Isaac, muitas vezes, ele só dependia do seu pai. E Abraão caçava, olha, Abraão trabalhava com poços, cuidava dos animais, trabalhava com lavouras. Abraão, de repente, ele morre. Isaac fica sem chão. Aquela pessoa a quem você dependia, que você imaginava tudo que precisar,
Amanhã eu vou viajar, meu pai vai me dar passagem. Amanhã, sei lá, vou na casa do meu pai e me dar o carro dele. Qualquer coisa, meu pai vai me fazer isso. Mas essa pessoa a quem você dependia, ou você depende, ele não é eterna, morre, vai embora. E Isaac aqui ele perde referência. Como é que vai ser a minha vida daqui para frente? Quem vai ser eu, da minha vida daqui para frente? Isaac perde a referência, perde a presença, o presente, também perde o futuro. O que fazer e onde ir e como viver? Ele tinha servos, famílias que dependiam de Isaac, animais e outros que dependiam completamente dele. E nesta hora você ouve o que o seu coração diz, o que a sua família diz, o que os amigos dizem. Você começa a ouvir o que a mídia está dizendo. Está numa crise, não tem mais referência, não tem mais o apoio do seu pai, não tem mais a quem você possa olhar, puxa vida, se me faltar isso, me faltar aquilo, vou correr na casa do meu pai, não tem mais. Existe uma família grande, servos que dependem de você. Os animais ainda continuam sobre o seu cuidado. Aí você perde esse pai. Você para um pouco e começa a ouvir a sua voz, porque a sua mente fala. As suas emoções começam a falar. Faça isso, faça aquilo. Quem sabe vende metade de animais. Quem sabe foge daqui. Sai dessa terra, faz um negócio, você fica parado com aquele desespero, ou com aquela insegurança, e começa a imaginar um monte de ideias, e pensamentos começam a surgir na sua cabeça. Para piorar, aí você começa a fuçar nas redes sociais, você vê alguém falando, não, eu estou aqui em Portugal, eu acabei de brigar aqui, brincar com... Tem uma tribo inteira aqui de tribo portuguesa. Eu estou aqui em Portugal. Não, eu estou aqui na Itália. Estou aqui viajando aqui. Aí você vê a estatística, tem muita gente viajando para fora do país. Você também balança. Falei, meu Deus do céu, eu acho que tem que ir, tem que sair daqui. Eu estou enfrentando uma crise. Para piorar ainda, você olha para as circunstâncias. Tudo é deserto. Não tem vida. Os animais estão morrendo. Famílias reclamando para você, não tem comida, não tem água. Imagina aquela pressão que você tem que sofrer, uma pressão de um pai, de um líder. Não tem para quem recorrer. Nesse momento de angústia, de crise, quando você ouve a todos e a tudo, até ouve as motivações do seu coração. Nesse momento você começa a ouvir o seu coração. E às vezes mesmo, o nosso coração, não é que às vezes, mas nós sabemos disso, que o nosso coração é enganoso, nos engana muito. Mas mesmo assim a gente insiste em ouvir o nosso coração. A gente coloca Deus nas nossas emoções, dizendo que eu acho que Deus está falando comigo. Tem que fazer aquilo, tem que fazer isso. Em meio às nossas crises, a gente começa a ouvir motivação de coração. A gente começa a ouvir ideias, palpites dos irmãos. A família começa a falar para você, olha, por que você não dá um jeito? Por que você não se vira? Você está passando uma situação de encrenca, não tem mais de nada, cheio de dívidas. Por que você não dá um jeito nisso? E você fica balançando, você não sabe o que fazer, para onde correr. Você olha a realidade sua e começa a pensar, meu Deus do céu, eu acho que meu pai tem razão, meu tio tem razão, minha sogra tem razão, o meu sogro tem razão, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso dar um jeito. Você fica meio perdido, fica balançando. Olha para os colegas, olha para os amigos, olha para os irmãos da igreja dizendo para você, você está em pecado. Você está passando uma perengue, está em pecado, eu acho que está endemoniado. Você está numa crise, naquela. É só você que está passando nisso. Dá um jeito nisso, vamos orar por você. Está doente, está ficando louco. E nesse exato momento, por mais que Deus fala com a gente dificilmente a gente consegue ouvir a voz de Deus. Dificilmente.
Porque nós estamos embrutecidos, embrulhados, em meio às emoções que nos perturbam. Está perdido, perturbado, muita ideia, muita pressão, é a esposa, o marido, filhos, falando ao mesmo tempo, olha ao lado, olha para a direita, olha para as contas atrasadas, olha dívidas, olha comida, não tem mais comida suficiente. E você tem que tomar uma decisão. Qual é a decisão que tem que tomar? Qual é? No momento de crise, quando você ouve a todos e a tudo, até ouve as motivações do seu coração, menos ouvir a Deus, o seu próximo passo é perder-se. Você se perde. A gente aqui numa conversa entre nós, como os amigos, a gente costuma aconselhar, mesmo assim pouca gente escuta. Nunca toma decisão quando as emoções estão à flor da pele. Você vai se arrepender dela. Quando você está irado, está triste, está revoltado, não tome nenhuma decisão. Fique quieto. Ore. Deixa esse momento passar. Deixa a poeira abaixar. Por mais que a gente aconselhe as pessoas desse jeito, as pessoas querem valorizar mais as suas emoções, que só ela que está sofrendo, ela é obrigada a ouvir e seguir aquilo que ela está sentindo no coração. Não quero ouvir ninguém mais. E essa é a vida que a gente leva. Tem um amigo meu que é muito chato ele. Vocês conhecem ele. Ele fala que, pastor, na minha igreja eu não dou conselho. Porque todo conselho que a gente dá, ninguém segue, porque é de graça. Ninguém ouve. De vez em quando, sabe que ele tem razão, de vez em quando? A pessoa pede conselho para a gente. E a gente marca assim, vamos sentar, irmão Rafael. E aí a gente acha que ele vai ouvir. Não ouvir. Já tem uma decisão tomada. Já tem uma decisão dela, já tomada. Não adianta. Só que ela está querendo ouvir só o que você pensa para testificar ou não. Quando não testificar, ele diz o seguinte: você contra mim. Você contra mim não testificou. Na hora da crise, a gente fica perdido. Quando você toma uma decisão muito séria, você vai para o fracasso. Você se perde completamente. Quanto tão fácil a gente se perder nesse momento? As decisões que a gente toma. A gente está achando que está certo. A gente está achando que estou irado aqui, estou bravo, fui humilhado, fui injustiçado. A gente começa a espumar raiva, ira, mágoa, confusão, angústia. Não, eu tenho que decidir, está decidido, não quero mais saber de ninguém, eu vou chutar o balde. Irmão, nesse momento está tomando uma decisão, com certeza vai se arrepender dele, ou dela, perdão, daqui a alguns meses, daqui a alguns anos. Porque dificilmente vai ser decisão de Deus. Isaac estava nesse momento com os nervos da pele, gritando. No momento da crise, sempre é bom ouvir uma voz contrária, contraditório, uma proposta diferente. Sempre, por mais que seja amarga, por mais que seja contrariado, por mais que você seja confrontado, sempre é bom ouvir no momento da crise, o conselho. Seja humilde, suficiente, disposto de abrir mão das suas opiniões e dizer, por mais que você está achando que está certo, não, eu estou errado. Reconheço. Me recordo até esse momento, quando a gente morava lá na rua Capitão Lessa. Eu não sei o que tinha acontecido. Michel estava internado. Não sei se foi lá. Aconteceu alguma coisa. Michel estava internado, não sei se Michel, minha mãe que faleceu. E entrei numa crise no ministério. Falei, puxa vida, ninguém me ajuda, ninguém me dá nenhuma ajuda financeira. E minha mãe faleceu, meu filho está internado e tal. E, enfim. Aí falei, puxa vida, o pastor Nito nem veio me visitar. Ninguém me visitou no Ministério Peniel, ninguém ligou para mim para saber como é que eu estava. Mas, ao mesmo tempo, era fiel, como tem sido,
sempre obrigado a cumprir a agenda do ministério. Aí falei, não quero mais ministério. Não quero mais saber ministério, vou sair, vou embora, não vou ficar aqui falta de amor, falta disso, falta daquilo. Falei, vou embora, não vou ficar aqui não. Quando eu comecei a tomar essa decisão, nossa, choveu de pastores na minha casa. Aí os pastores começaram a ir lá, todo dia tinha 2, 3 pastores falando, pastor Luiz, calma. Falei que não quer saber. Calma, pastor Luiz. Não quer saber. Os pastores vinham, voltavam. Pastor Braga, pastor André, que está na glória. Pastor Luiz, meu amigo, vem dar abraço aqui. Não faça isso. Falava, eu sempre bati no pé. Não quer saber. Chegava pastor Tony, todo mundo, toda essa cúpula aí, pastor Wes, os pastores mais antigos. Choveu lá na minha casa. E falava, não. E tomei decisão. Tem que ir embora. Até o final, o último que apareceu lá em casa, era o pastor Nilton. Quando ele apareceu lá, ficou só quieto, calado, me ouvindo. Nos abraçamos, choramos juntos. Aí ele pediu perdão, nos perdoamos naquele momento. Depois disso, foi embora. Quando ele foi embora, foi quando apareceu a proposta desse salão. Depois disso, não tínhamos lugar para comprar, porque lá estava crescendo muito. Eu queria tomar a decisão de vazar. Se eu tivesse vazado, no momento da crise, tomar a decisão impensada. Se tivesse ido embora, eu não estaria aqui. Não estaria conhecendo um monte de vocês aqui. Não estaria desfrutando dessa bênção aqui que nós temos hoje. A nossa igreja, a estrutura que nós temos hoje. E outros trabalhos. Então, no momento da crise, o seu destino pode ser definido pelo que você ouve, pelo aquilo que você sente. Cuidado com o sentimento. Cuidado. Entre ouvir a voz do Egito. Qual é a voz do Egito naquela época? Lá, vai para o Egito para ter uma vida fácil. Isaac, vá para o Egito porque tudo será resolvido. Lá você terá dinheiro de sobra. Aqui no deserto não tem nada. Vá para o Egito porque lá terá roupas. Vá para o Egito porque lá tem carro. Vai ter carro de todas as marcas. Vá para o Egito porque lá vai ter motos, bebidas, comida de arroz, fama, vai ser aplaudido para todo mundo, aplausos, vai ter muitas curtidas lá, nas noites de sábado, domingo. Vá para o Egito, lá é melhor, porque lá você vai ser livre, porque hoje a liberdade é que está em questão, a liberdade que traz ou atrai alegria, ou a felicidade. Não, aqui não sou feliz, aqui não sou livre, então preciso procurar um lugar para ser livre. Aqui lugar que é Egito. Vá para o Egito, porque lá você vai ser livre, você vai ter tudo que você quiser. Lá no Egito é bom, vírgula, mas sem Deus. Deus não vai estar contigo. No deserto, você quer ficar no deserto? Tu não tem nada. Lugar de fome, sede, sol cinzento, solidão, frio, insetos, bichos te picando lá, mas com Deus. Onde você prefere? O Egito ou o deserto? Deserto com Deus ou Egito sem Deus? Pergunta para o seu irmão. Pergunta para o seu irmão. Irmão, com muito carinho. Onde você prefere? É no deserto com Deus ou no Egito sem Deus? O Egito tem tudo lá. Graça. É lógico, a pessoa aqui, hoje, nesse momento, vai querer escolher deserto com Deus. Isso na prática não é assim. Na prática, as escolhas que a gente faz são muito cruel. Nas escolhas que a gente faz, a gente quer palpar, a gente quer sentir aonde que está o conforto, porque, como costumo dizer aqui, nós não somos treinados a sofredores. Não, a gente foge
de qualquer dor, qualquer situação que me oferece dor, pô, cai fora. Qualquer ambiente onde que eu me sinto dor, eu vou cair, não vou vazar, não posso permanecer aonde que só me oferece dor. O Egito é um lugar fácil, o deserto não. Aonde que você prefere? O deserto com Deus ou o Egito sem Deus? Escolha sua que você faz. Todo dia, todo momento, fazemos essas escolhas. E aqui, Isaac, ele fez a sua escolha. Qual é a escolha que ele fez? Veja aqui no versículo 1 até versículo 6. Naquela região houve uma época de falta de alimento, como tinha acontecido antes, no tempo de Abraão. Por isso, Isaac foi até a cidade de Gerar, onde havia Abimeleque, o rei dos filisteus, e ali o Senhor Deus apareceu a Isaac e disse: não vá para o Egito, fique na terra que eu vou lhe mostrar. Por enquanto, fique morando nesse lugar, e eu estarei com você e o abençoarei. Darei aos seus descendentes toda essa terra, e assim cumprirei o juramento que fiz a Abraão, o seu pai. Farei com que os seus descendentes sejam tão numerosos quanto as estrelas do céu, e lhes darei todas essas terras. Por meio dos seus descendentes e abençoarei todas as nações do mundo. Versículo 5. Pois Abraão me obedeceu e cumpriu as minhas ordens e os meus mandamentos e as minhas leis e os meus ensinamentos. Versículo 6. Vamos ler todos juntos, por favor. 1, 2, 3. Assim Isaac ficou aonde? No deserto. Abrir mão do Egito. Irmãos, no momento da crise, não é fácil uma decisão que Isaac tomou. Há alguns irmãos que acham, que interpretam que a gente veio no Brasil porque lá na África há muito fome, por isso que a gente veio aqui no Brasil. Não, eu não vim no Brasil por causa da fome. Não. Eu vim no Brasil por causa da escolha de Deus. Não veio fugir da fome aqui. Porque eu sou africano, lá na Angola tinha muita fome. Não tinha fome, não. Tem comida lá. Como todos os jovens, já dei meu testemunho aqui por várias vezes, como todos os jovens, na nossa época, todo mundo queria ir para a Europa. E não estava para trás. Também queria ir para a Europa. Tinha 12 bolsas de estudos que eu tinha. Já contei isso para vocês algumas vezes. Bolsa de estudo para a Alemanha, estudar lá de graça, gratuitamente. Alemanha. E outra para a Suíça, gratuitamente. O que era? Egito. Me aparece na minha vida, nossa vida, uma missionária brasileira que veio fazer uma proposição. Você não quer ir para o Brasil? Eu falei que não quero saber. Vai no Brasil? Não. Fiquei quieto no canto dela, sem eu saber. Ela, sem minha autorização, sem a nossa autorização, ela manda carta aqui no Brasil, em 5 escolas, faculdades. Na próxima reunião que nós tivemos com ela, ela senta com a gente e ela fala: eu fiz, você não está sabendo, mas eu fiz contato em 3 escolas. Lá na faculdade, lá no Brasil, você foi aceito em 3 delas. Qual delas você quer estudar? Para com isso, poxa vida. Que proposta é essa? Proposta indecente, né? Falei, não queria ir para o Brasil. Não é porque não gosto do Brasil, não é porque eu odeio. Não. O Brasil nunca teve na minha cabeça que um dia eu vou morar no Brasil. Nunca. Europa, sim. Europa. Falei, bom, eu falei para ela, se for da vontade de Deus, então, sabe aquela coisa que você não quer levar a sério? Mas essa missionária levou isso a sério. Levou isso a sério. Ela correspondeu aqui no Brasil, eu falei que, não conheço as escolas do Brasil, eu só quero escolher só uma só. Qual? Seminário Bíblico Palavra de Vida, lá no Atibaia. Não conhecia, não sabia o que era isso. Semana depois me mandaram uma carta. Naquela época era carta. Falou, prepara a sua mala, você tem uma semana para chegar aqui. Tudo assim, falei,
tem que vir. Comecei a estudar. Arrumei a minha tranqueira, uma valise pequena de livros, que sempre é companhia de livros, de roupas, caí para o Brasil. Lá no Rio de Janeiro. Não sabia falar português, nem o português do Brasil, não sabia falar nada. Certa vez, depois de um tempo, lá no seminário, o pastor Wilton falou para mim, pastor Jesus, vamos entrar no Ministério Peniel? Eu falei que está repreendido, em nome de Jesus. Ministério Peniel? Não. Eu sou batistão. Eu gosto de coisa organizada, tudo, estudo, direitinho. O Ministério Peniel é uma bagunça. Não entro, de jeito nenhum. Aonde que eu estou? Jesus, vai para onde? Vai para o Humaitá. Que é onde? Humaitá. Que país fica isso? Lá no fim do mundo, lá. Com todo respeito. Que não queria, não sabia. Estava de boa na minha casa, pastor Nilton disse, vá para Vicente Carvalho. Falei, que é pastor Nilton? Poxa vida, até é dor, né? Falei, Jesus, vá. Hã? Vá. Sim, senhor. As escolhas podem levar à derrota, à frustração. Principalmente quando nós queremos ouvir nosso coração, nossas escolhas. Sempre costumo dizer a minha tese, a minha vida. Deus sempre, sou abençoado porque sempre Deus me colocou em um lugar que eu nunca quis ir. Mas Deus estava lá. Eu fui próspero. Fui abençoado naquele lugar. Isaac conhecia Deus do seu pai Abraão. Abraão, aliás, abriu mão do Egito, escolheu o deserto com Deus. A segunda atitude que Isaac tomou, lá no deserto. Irmão, tenta se colocar no lugar de Isaac. Lá no deserto, tudo é caótico. Há uma crise generalizada. Quando uma pessoa está enfrentando uma crise financeira, consegue semear? A única moeda que sobrou para mim é 5, uma moeda não mais. A única nota é de R$5 e R$2. Que estão pensando em comprar salsicha e pão no final do culto. Quem sabe eu compro picanha com casca amanhã. Hoje o ovo está custando muito caro. Fui comprar o ovo, cada ovo R$1. Vou comprar 3 ovos, deixa R$2, depois compro o pão, passo o dia. Você está no perrengue, está numa crise, apertado. Agora, o que Isaac fez? O que Isaac fez no deserto? Ele semeou. Fez o quê? O que ele fez? Lá no deserto ele semeou. Semeou. No momento de crise, da solidão, da seca, por todos os lados, ameaças, violência, fome, contas para pagar, dívidas, faltando coisa para casa, todos contra. Em meio a tantas pressões, cansaço, Isaac, ele semeou. Talvez por causa disso que a palavra de Deus diz, lá em Salmo de número 126, versículos 5 a 6. Aquele que semeia com lágrimas, imaginando Isaac semeando com lágrimas, que não tem nada para casa amanhã. Aquele que semeia com lágrimas, com canto de júbilo ou de alegria, colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com canto de alegria, trazendo os seus filhos. Fica imaginando Isaac que não tem nada, porque até então não havia colhido nada. Tudo numa seca, tudo numa crise. Mas ele tinha pouca coisa na mão, talvez. Ela falou, que bom, pouco que eu tenho, eu vou semear. É difícil, mas vou semear. Você fica imaginando, talvez até dentro da sua própria casa,
A sua esposa, seu marido, sabe que você está apertado. Ele fala, não vai dar esse dinheiro na igreja, não. Não vai semear, não. Não vai dar oferta para ninguém, não. Guarda, economiza. É lógico, a gente tem que economizar. Muitas vezes é bom isso. É bom economizar. Mas muito mais do que economizar, é ter a mente de um semeador. Semeia meio a dificuldades. Isaac semeou. Razão pelo qual o apóstolo Paulo, ele escreveu ainda mais. Em 2 de Coríntios, capítulo 9, versículo 10 a 11. 2 de Coríntios, capítulo 9, versículo 10 a 11. Aquele que dá semente ao que semeia. Isaac estava com semente, sim ou não? Sim ou não? A mente de Isaac era semear. Não é para guardar. Se você não mudar a sua mentalidade em relação ao reino espiritual, você vai continuar se constrangendo. Aquele que dá semente ao que semeia e pão para comer, também suprirá e multiplicará a vossa semeadura e aumentará o fruto da vossa justiça. Em tudo sereis, versículo 11, em tudo sereis enriquecidos, para serdes sempre generosos, o que por nosso intermédio produz ações de graça. Vamos ler mais uma vez, por gentileza, versículo 11, todos nós. Vamos lá, 1, 2, 3. Veja essa promessa de Deus se cumprindo na vida de Isaac. Está dizendo o seguinte, em tudo sereis enriquecidos. Depois de você semear, meia crise, em tudo serei enriquecido para seres sempre generosos. Veja essa promessa se cumprindo, apesar de estar no Novo Testamento, mas é mesmo Deus. Em Gênesis capítulo 26, versículo 12 a 13. Naquele ano, Isaac fez plantações, ou semeou. E ali colheu quanto? Colheu quanto? 100 vezes mais do que semeou. Repita comigo. 100 vezes mais do que... Está fraco. 100 vezes mais do que... Está fraco. 100 vezes mais do que... Pois o Senhor o abençoava. Versículo 13. De Gênesis capítulo 26. Versículo 13. Está aqui? Vamos ler todos juntos, por favor? Deus é fiel. Em meio à crise semeando. Deus é fiel. No deserto, com Deus, Isaac não foi para o Egito. A questão não é um lugar, é quem está contigo naquele lugar. Quem está contigo? Deixa eu te perguntar, se Isaac tivesse ido para o Egito, seria rico? Não? Não? Por quê? Porque Deus não estava com ele. E não, particularmente a minha opinião, José, eu não sou de viver de moda, de tendências. Eu ouço, várias vezes eu ouço, não, tem muita gente querendo ir para não sei que cidade, que país, tem muita gente fazendo êxodo em outros lugares, tá? Lembra que algum tempo atrás, acho que vai fazer mais de 10, 15 anos, quando muita gente queria morar em Bertioga. Todo mundo, Bertioga. Glória a Deus, quem quiser que vá, sem problema nenhum. Chegou um tempo que as pessoas estão querendo ir para Praia Grande. Praia Grande. É bom, quiser ir lá, vá. A questão fundamental é isso que Deus quer para você? Por que você quer morar em outro lugar?
Para quê? É porque todo mundo está indo ou porque Deus falou no seu coração para ir também juntos? Eu prefiro morar num deserto e não nas tendências das pessoas. Porque todo mundo está fazendo. Pode me chamar de bobo, louco, burro. Eu prefiro ser chamado de burro com Deus, louco com Deus. Mas eu não quero ficar fora da vontade de Deus na minha vida. Porque eu sei o que é pagar o preço longe da vontade de Deus. Você pode morar em qualquer lugar da planeta que for, ter a vida que você escolher, mas se Deus não estiver contigo ali, não é a vida que Deus escolheu você. Com todo o respeito, eu posso morar em qualquer favela aqui, mas com Deus no meu coração, com Deus comigo, eu faço diferença naquele lugar. É facilmente a gente tomar decisões toda hora. Porque meus parentes estão indo para lá, porque meus familiares, porque meu filho está indo para lá, porque o meu cunhado, porque toda a família está indo para lá, então vamos também todo mundo. Onde está escrito, querido? O que Deus falou com você? O que Deus falou contigo? O que Deus falou contigo? Já contei aqui a história do meu sobrinho que mora na Alemanha. Um tempo atrás ele me ligou, porque meu sobrinho foi atrás do FUFA. Na Alemanha, mora lá. Um dia ele me perguntou, tio, o que você tem lá? Tem carro, tem casa? Eu falei, não tem isso. Tem carro, não tem casa? Por que você não veio aqui na Alemanha? Eu morar aqui, porque aqui a vida é fácil. Aqui é fácil você comprar um carro, fácil você comprar casa. Falei que não vou, por causa da casa, não vou por causa de carro. Vocês que são meus familiares, não sabem o que Deus falou comigo quando Ele me chamou. Sou eu quem sabe o que Deus falou comigo. No dia em que Deus falar comigo, deixa o Brasil, vou deixar o Brasil. Como muitas das vezes eu quis fugir. Muitas das vezes que eu não aguentava mais, desde lá em São Paulo, eu decidi não quero mais ficar no Brasil, Deus me apertou. Como que eu soube disso? Tudo fica difícil. Documento fica difícil. A situação, a circunstância fica apertada. Eu consigo entender que Deus não está querendo que faça isso. Porque tinha decidido, várias, até aqui mesmo, muitas vezes. Eu falo para Deus, o Senhor não me quer mais, me fala comigo aqui na igreja, não aguento mais. Tem gente aqui que não obedece, que não ouve, gente aqui preguiçosa, gente aqui que não ora, que não lê a Bíblia, gente desobediente. Olha que Deus, não aguento mais que ele ir embora. De repente Deus me dá um sinal. Tu não vai não. Tu não vai. Faz parte da nossa vida. Procurar facilidade. Procurar um lugar de sossego. Faz parte da gente. Mas é melhor querer procurar um lugar de sossego. Muito fácil. A pergunta é, Deus está contigo? Essa é a pergunta principal. Não importa o local, não importa. Quem faz diferença no ambiente é Deus que está contigo. Se Deus estiver contigo. No deserto vira um rio, um manancial de águas vivas. No deserto. Se Deus estiver contigo, no deserto vira um palácio. Se Deus estiver contigo, mesmo passando por perrengue, Deus vai te levantar no deserto. Como Isaac que ele ficou rico no deserto. Se ele tivesse ido para o Egito, ele ficaria rico? Não, porque Deus não estava com ele. Porque a decisão não seria de Deus, era de Isaac, simplesmente. Terceiro lugar, aqueles que eram contra a sua semeadura, terão inveja da sua colheita. Repita comigo. Aqueles que eram contra a minha semeadura, terão inveja da minha colheita. Agora, seja profético, fala para o seu irmão, aquele que estavam contra a sua semeadura, terá inveja da sua colheita. Que na hora que a gente está querendo semear, de repente aqui a irmã Cláudia fala, não faça isso, neném, não faça isso.
Na hora que a gente está querendo semear, de repente aparece sempre um filisteu dizendo: você está querendo fazer tudo isso? Você está maluco? Você está maluco? Está querendo dar uma oferta dessa? Endoidou? Fumou alguma coisa? Está querendo fazer uma loucura dessa? Isaac também foi tentado nessa área aí, mas ele não escutou as críticas. Eu estava falando com um amigo meu essa semana passada, que pastor está me criticando porque isso, aquilo. Falei para ele: irmãos, nunca escuta crítica de quem nunca fez nada na vida. Nunca ouça crítica de quem nunca construiu nada na vida. E, aliás, sempre quem vai te criticar é quem está por baixo. Porque quem está em cima nunca vai te criticar. Quem está fazendo sucesso nunca vai te criticar. Quem está prosperando nunca vai te criticar. Quem está se enriquecendo nunca vai te criticar. Sempre quem vai te criticar é aquele que está fracassando. Aquele que está sendo derrotado. Esse que vai ser criticar. O que aconteceu aqui, versículo 14? Isaac possuía ovelhas e gado, e muita gente a seu serviço, de modo que os filisteus o invejavam. Os filisteus começaram a olhar para Isaac: coitado desse cara que chegou ontem, olha, ficou rico, começaram a invejar ele. Aí versículo 15 diz: os filisteus entulharam e encheram de terra todos os poços que os servos do seu pai haviam cavado nos dias do seu pai Abraão. Isaac tornou a abrir os poços que haviam sido cavados nos dias do seu pai Abraão, pois os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão, e deu-lhes o nome dado por seu pai. A semeadura, irmãos, que você semeia, vai restaurar o legado. Quando Isaac começou a semear, e lá em Gerar, o que aconteceu? Ele começou a desentulhar todos os poços que o seu pai havia cavado. Porque aqueles poços, os filisteus, os inimigos de Israel, os inimigos de Abraão, haviam entulhado. O que Deus está dizendo com a gente aqui? Quando você começa a semear, há sonhos, há legados que você receber para o seu pai e da sua família, que Deus vai restituir de novo. Vai trazer de volta. Porque aquele legado que o seu pai, a sua mãe, os seus familiares tiveram, existem algumas famílias, literalmente são ricas, que têm essa descendência ou ascendência de riqueza. E só que os filisteus entulharam essa riqueza. E você, no meio de tudo isso aqui, se perdeu. Isaac não. Isaac, quando ele começou a semear, Deus lembrou para ele que, olha, o seu pai cavou poço aqui. Volta a desentulhar os poços. Nunca perca o legado dos seus pais. O seu pai ou sua mãe deixou um legado dentro de você. De prosperidade, de riqueza. Se você olhar na sua história, seu pai e a sua mãe, os seus avós deixaram legado de prosperidade na sua vida. Porém, os inimigos entulharam tudo. Tudo. E você começa a viver, parece que abandonado. Parece que você não tem história. Mas na hora que você começa a semear diante de Deus, em meio à crise, além que Deus te prosperar, Deus vai te dar revelação e começar a desentulhar o legado da sua família. E diz a palavra do Senhor: quanto mais Isaac desentulhava, mais próspero ele se tornou. Vamos colocar em pé para a gente orar. Semear em meio à prosperidade é muito fácil. Está sobrando. Sobrou quanto? Sobrou R$1.000 aqui. Dá oferta. Não, pode levar. Semear em meio à crise são para poucos. Ontem eu tive uma experiência dessa aí. Eu amo semear para pastores.
boa semente. Amo. Eu tive uma visita de 7 pastores do Ministério Peripenial. Tivemos uma reunião muito de negócios. Depois vocês vão saber que negócios que são esses. Depois da reunião, falei, o nosso pastor presidente estava. Falei, pastor, para mim foi uma honra sempre semear naquele homem. Pastor, quero tomar um café? Vamos tomar café. Agora, você me perguntar se estava sobrando dinheiro para mim, não estava sobrando. Falei, nós vamos lá sim, vamos tomar café. Que lugar que é? Vamos para o Rei de Trigo. Olha, cheio saiu fumaça. 7. Falei, vamos comer. Quer almoçar? Quer tomar café? Não, vamos almoçar. Terminou o almoço, peguei todas as fichas. Para mim, um prazer, uma honra. Falei, eu quero semear. O pastor que estava ao meu lado falou que não, dá para ajudar. Falei, não. A semente é minha. Tanto quanto a semente é minha, a colheita vai ser minha. Olha esperta. Peguei todas as fichas. Fui na caixa lá. Soma quanto creio? Paguei isso, tá. Eu vou pagar. Porque sei que a colheita vai ser infalível. É sempre infalível. Tenha a visão de semear. Não importa a circunstância. Não importa a situação. Não importa. Semeia. Em meio à crise, semeia. Não olha para as circunstâncias. Semeia. Semeia em boa terra. A Peniel é boa terra. Esse lugar é boa terra. Semeia. Não fica olhando para os bajuladores. Não fica olhando para comentários de redes sociais que está dando dinheiro para a igreja. Não. Você está semeando, mesmo estando no deserto. Semeia, que Deus vai te honrar. Deus vai te enriquecer. Você será enriquecido em tudo. A fartura vai chegar na sua casa, na sua família. Melhor ainda, Deus vai abrir as portas, vai restaurar os poços antigos que foram entulhados na sua história, aqueles poços antigos dos seus familiares, familiar que você tem ou você tinha, que tinha tudo, que tinha ouro, prata, mansões, que tinha casa, que tinha fazenda, só que nunca falaram isso para você. Quando você começar a semear, Deus vai restaurar tudo isso aí, vai trazer para você. Os invejosos que se preparam. Os invejosos vão ficar mais loucos ainda, para piorar. Feche seus olhos. Feche seus olhos.